Oi, olá pessoal, estamos aqui pela segunda vez, live alquimística. Aos que assistiram da primeira vez e retornaram, obrigado pelo carinho. E os que chegaram a primeira vez, fiquem à vontade, sejam membros, mandem alguns comentários, façam algumas sugestões. Vamos ver. Para participar, isso, tudo bem. Bom, vamos. O que a gente pode conversar hoje? Pandemia. Tomaram suas vacinas já? Vão tomar? Programaram tomar suas vacinas já? Difícil essa situação que estamos passando. Já completamos um ano nessa situação, doença que ninguém consegue entender como resolver. Eu quis falar um pouco sobre isso. Tem algumas coisas que eu não sou médico, não tenho nenhum curso de medicina, nenhum conhecimento mesmo. Mas tem algumas coisas que eu acho que eu posso falar. Dia 1º de janeiro, este ano aqui, dia 1º de janeiro eu publiquei um vídeo falando sobre essa situação, o que estamos passando. E eu dizia que 2020 foi terrível e 2021 será pior ainda. Está sendo, até o momento, está se cumprindo o que eu disse naquele vídeo. Que a segunda leva, a segunda onda dessa doença, desse vírus, iria ser pior que 2020. Ou seja, tudo vai passar, mas quando vai passar? Foi isso que aconteceu, isso que está acontecendo. A segunda leva está sendo bem mais forte que a primeira. Nesse vídeo eu digo que haverá uma terceira onda, pior ainda que esta. Tenebroso, triste, ruim. Eu não deveria falar isso? Parece que não. Mas nessa terceira leva é que acaba, em que eu vejo este coronavírus extinguir. Por que eu digo terceira leva, terceira grande onda? Que estamos agora, hospitais a 90%, quase 100% de ocupação, mortes como não se viu no ano passado. Mas na terceira leva tudo isso vai acabar. Mas como? Sim, será algo até um pouco mais pesado, mais forte, mas irá acabar por causa das nossas defesas, Não sei se vocês sabem, mas as vacinas, se não me engano, são 3 formas de agir. Todas elas adotam 3 formas de agir. E as 3 formas de agir atingem um só ponto: acordar as nossas autodefesas, nossos anticorpos, segundo, se não me engano, a segunda grande defesa do corpo são linfócitos, que ajudam a combater vírus. Nós vamos eliminar essas doenças, e não exatamente a vacina, porque a vacina não vai nos livrar, não vai nos curar desse vírus. O que vai nos curar, vai nos salvar, somos nós mesmos. Eu digo, nesse vídeo eu disse que algo viria tipo uma gripe forte. Porém, hoje o coronavírus vem e demora 10 dias mais ou menos para se manifestar. Está dentro da gente, mas demora 10 dias para se manifestar. Nesses 10 dias, parte do corpo está comprometido. Então nossas autodefesas não têm muito mais o que fazer, tentam, mas as nossas autodefesas estão frágeis. Nessa terceira leva, como eu digo, as autodefesas vão perceber o perigo no início. Será uma onda muito mais forte, porém as nossas somos nós mesmos que vamos eliminar isso. As nossas autodefesas vão se prontificar, vão começar a combater. As vacinas hoje estão acordando, usam inclusive pedaços desse vírus
para acordar os anticorpos para combater ele. Pessoas com problemas de saúde grave, comorbidades, né? Essas pessoas já têm o corpo um pouco difíceis de resistir. Os anticorpos já estão lutando para combater algumas comorbidades. E mais uma, forte do jeito que é, vai ser um pouco mais difícil, acaba sendo um pouco mais difícil desta maneira termos óbitos em quantidade. Entendo dessa maneira, vai haver a terceira onda, e na terceira onda esse coronavírus perderá o silêncio, vai se manifestar rapidamente e o nosso corpo irá combater com muito mais facilidade. Mortes haverão, vai começar a cair muito os óbitos, as doenças, hospitais, necessidade de internação, vai cair muito também por causa disso, porque os nossos corpos, nós vamos combater este mal. Vacinas, vamos tomar vacinas, protocolos de saúde, vamos continuar com essas providências até que a própria coronavírus se manifeste com mais facilidade e consigamos combater com mais facilidade. Comecei a abrir esse programa com algo um pouco pesado, um pouco denso, mas eu acho interessante. E outra coisa, vamos continuar com esta conversa sobre doenças. É um tanto estranho, mas sobre doenças. Qualquer tipo de doença. Eu já fiz vídeos em que digo que existem apenas 3 maneiras de se adquirir todas as doenças existentes, que já existiram ou que passarão a existir. Existem só 3 maneiras de adquirir essas doenças. E acredito muito nisso. 3 maneiras. A primeira é emocionalmente. Se somos desequilibrados emocionalmente, não conseguimos lidar com as nossas emoções, os órgãos ligados a essas emoções, em geral, é o coração, o estômago. Sim, quando estamos tensos, o estômago trava. É muito ruim. Essas doenças geram essas dificuldades nossas em lidar com emoções, geram em nós doenças. Muitas delas, como eu disse, não sou médico, eu não saberia dar uma lista de que doenças são atingidas por causa da nosso desequilíbrio emocional. Mas é exatamente isso, por causa do nosso desequilíbrio emocional, adquirimos algumas doenças. Um exemplo, quem já teve uma discussão forte com alguém, e depois foi uma refeição, um alimento pesado principalmente. A ingestão desse alimento é muito difícil, o corpo começa a ressentir, o intestino trava, o estômago trava, fígado começa a trabalhar ruim. Uma única vez acontece isso. Agora, imaginem todas as vezes acontecer isso. Discussões, viver num mundo, numa casa, num local de trabalho em que há discussões o tempo todo. O corpo começa a ressentir, as emoções começam a prejudicar o corpo físico e acarretam vários problemas de saúde. Este é uma das 3 maneiras únicas de pegar todas as doenças. Uma das 3 maneiras. A segunda seria alimentação, mas eu colocaria como ingestão. Ingestão de alimentos, injetar, cheirar, consumir drogas, álcool, abusar do corpo através de consumos não convenientes, mesmo alimentos. Às vezes nosso corpo não
tem rejeição a algum alimento, mas fazemos questão de nos alimentar destes. E vamos nos alimentando, vamos passando mal, vamos piorando algum órgão nosso. Esta é a segunda forma de se adquirir muitas doenças. A terceira doença eu digo kármica. São doenças kármicas, pessoas que nascem com problemas físicos sem solução, que têm durante a vida situações irreversíveis, amputação de membros, órgãos a serem amputados, retirados. Esses não tem como modificar. É a terceira forma, ou seja, karma. Coisas que foram feitas, situações que fizemos, pecados cometidos na vida, em vidas anteriores. Muitas vezes partimos deste mundo através de um suicídio, vamos embora e voltamos na encarnação seguinte com falhas no órgão em que prejudicamos. Terceira forma, terceira maneira de se conseguir de se originarem todas as doenças deste mundo. Como podemos conviver, curar talvez? Como podemos conviver com essas doenças, eliminar, amenizar ao menos? Numa delas, são três etapas que poderíamos assumir. Uma delas seria modo de vida. Melhorar a alimentação, melhorar o nosso emocional, melhorar nossa maneira de ser, de conviver, de ver o mundo. Assim que vamos melhorando, podemos amenizar e até ser curados de certas doenças, ou seja, eu diria doenças reversíveis. Doenças que assumimos porque maltratamos o nosso corpo. Eu digo que nós temos o poder de cura. Nós somos Deus em nosso universo íntimo, então nós temos o poder de curar o nosso corpo. Por que temos o poder de curar nosso corpo? Porque nós tivemos o poder também de causar doenças ao corpo. Temos o poder de causar doenças ao corpo. Nós fizemos coisas erradas e ficamos doentes. Então temos o poder também de sanar, sarar, eliminar essa doença. Uma delas é modificando a maneira de ser, a maneira de se comportar em vários sentidos. Em vários sentidos, uma análise interior, como devo modificar a minha maneira, meu comportamento com as outras pessoas. Acaba se refletindo em mim também. Maneira de pensar, pensamentos positivos, atitudes, consumos de vários tipos, injetar, cheirar, consumir drogas, por exemplo. Modificar a maneira de ser. A segunda maneira de levar a vida, de melhorar nosso dia a dia, aí seria apelando para o lado espiritual, cuidando do nosso corpo através de pensamentos, emoções, alimentação, e nos entregando ao lado oculto do mundo, nosso lado oculto, nosso interior, em religiões, seria Deus, orar. Fé, independente de religião, é fé. Acreditar que podemos melhorar, acreditar que podemos ser curados. Às vezes não, mas melhorar, ter uma qualidade de vida. Assim que entendo podemos nos curar fisicamente, não, mas pelo menos aqui teremos uma outra maneira de ver as coisas da vida. A terceira, que é a mais difícil, seriam de origens kármicas, não tem cura. Situações em que não tem cura, eu acho que vocês saberiam quais. Situações em que não tem cura, então como conviver com estas situações? Como viver assim? Aí
fica a resignação, a resiliência, conseguir viver mesmo com todas essas dificuldades. Ter um problema de saúde grave foi dado como não ter solução. Mas a nossa maneira, nosso comportamento, nossa maneira de ser, conseguimos ter um bem-estar interior. Vamos viver com as dificuldades, as imposições do problema de saúde, principalmente se for um problema físico. Vamos ter essas dificuldades? Vamos, mas é um momento de superação. Superar o nosso receio, superar o medo que tenhamos, até mesmo de morrer. Superando isso, não tendo receio, é fácil dizer, né? Eu entendo, é fácil dizer, compreender, assimilar, muito difícil. Mas é dessa maneira mesmo, não ter receio do que está acontecendo, não ficar magoado, não ficar com raiva de Deus, não ficar amaldiçoando o demônio, porque tem um problema de saúde sem solução. Mas é o nosso corpo que está assim. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui numa sala de aula para aprender. Nossa missão então é o quê? Aprender a sermos mais nossa essência do que o nosso corpo, às vezes, é incompleto. É ser mais nossa essência do que o corpo, faltando partes. Então, aí fica a resiliência, o aceitar, se sentir bem do jeito que está. Não se sentir prejudicado pela vida. Aceitar. Conheço pessoas com deficiências físicas irreversíveis, deficiências, visão, audição, membro, pessoas com deficiências que são maravilhosas interiormente, sábias, inteligentes, fazem tudo muito bem, são pessoas de muito amor, dão muito amor, são carinhosas, mais completas que outras. Algumas com deficiências, infelizmente, sentem que as outras pessoas têm por obrigação fazer tudo para elas. Eu não tenho uma parte do corpo ou não tenho um órgão. Então todos têm obrigação de fazer caridade para mim. Obrigação. Caridade não é obrigação. Nem nós devemos fazer caridade por obrigação, nem ninguém pode exigir da gente a obrigação de fazer caridade. Tem os seus direitos, sim, mas obrigar os outros a ajudá-las, não. Eu diria, conquiste seu espaço para que as pessoas te ajudem. Exatamente. Conversando, falando um pouco mais sobre doenças. Vou dizer uma coisa agora um pouco bem interessante, bem curiosa. Remédios, medicamentos, nenhum medicamento cura a gente. Nenhum medicamento cura. Verdade, estranho dizer isso, mas eu assumo, eu falo que é verdade. O medicamento, qualquer tipo de medicamento, tomamos esse medicamento para repor nosso condicionamento interior. Nós nos curamos. E o medicamento, necessário sim, mas o medicamento irá repor aquilo que nos falta para que consigamos nos curar de um problema de saúde. Digamos assim, estou falando de problemas de saúde reversíveis, doenças reversíveis, doenças que podem ser curadas. Aí, o medicamento é para repor aquilo que nós perdemos, ou a idade enfraqueceu. Então, medicamentos repõem o que nos falta. Quem cura, quem nos cura, somos nós, repito novamente, é a gente.
Os medicamentos, como eu disse, repõem aquilo que não temos, que nos falta. Agora tem algumas pessoas em que seu corpo não produz mais as químicas. É diabético, colesterol, não produzem as químicas. Então o remédio aí está para repor o que o corpo não produz. Nós somos máquinas perfeitas. Perfeitas, maravilhosas, completas. Porém somos máquinas complexas demais. É difícil de nos compreender, lidar, tanta química que temos, tantas coisas que temos, e é tudo tão balanceado que uma quebra de sequência química das dezenas de glândulas que temos no corpo, uma quebra da sequência química nos traz problemas de saúde. Então somos máquinas perfeitas, porém somos máquinas complexas de se manter. Máquinas complexas. Adoecemos, vamos tomar remédios, medicamentos. Porém, o medicamento é sintético. Não é natural, é sintético. Natural seria da natureza, porque nós viemos da natureza. Nós viemos realmente da natureza. Então, os medicamentos melhores são da natureza. Os medicamentos sintéticos tentam reproduzir aquilo que nos falta, aquilo que é necessário para termos uma vida ao menos confortável. Mas como são sintéticos e vão agir num corpo orgânico, a diferença é grande. Eu colocaria aí os efeitos colaterais. Tão ruim, tão difícil passar por isso, suportar os efeitos colaterais durante este nosso mal-estar de saúde. Remédios não curam, não nos curam. Somos nós que, com a ajuda deles, repondo o que nos falta para a cura. É exatamente isso. Eu acho que eu falei bastante de doença hoje. Prestem atenção, se precisarem de algum alimento, é o que eu faço. Se precisarem, estão com problema de saúde, vai no médico, sim, procure um médico, procure, o que você tem? Exames. O médico vai dizer, tem esse problema e aquele problema. Tente encontrar medicamentos na natureza. Não é homeopatia. Não é alimentos in natura. Medicamentos in natura, assim que eu faço, assim que eu me mantenho. Se possível, claro, alguns não conseguem encontrar o medicamento na natureza que lhes faz bem. Por quê? Porque pelo menos na natureza não há efeito colateral. Muito saudável, muito melhor isso. Eu faço isso há bom tempo, tenho algumas dificuldades, necessidades de algumas reposições, mas eu não tomo nenhum medicamento chamado alopático, nem mesmo homeopático. Procuro na natureza realmente o que me faça bem. Eu acho que eu já falei de doença bastante, né? Rogério, obrigado por ter vindo, o mais assíduo frequentador de Alquimística. Espero que você goste de mais este momento. Um outro assunto que eu vou falar agora. Pois bem, estou agora com apenas 4 pessoas assistindo. 8 já passaram por aqui, curtiram. E muitas pessoas em comentários no YouTube dizem: oh, um canal desses, interessante, poucas gente assistindo, pouca assistência, tão útil, por quê? Assim, tão pouco. Aí ele mesmo diz, se fosse um canal de zoeira, piadas, brincadeiras, coisas sem sentido até mesmo, eu estaria bombando. Mas não, eu tenho realmente, eu estou com 6 anos de canal YouTube, 2.000 vídeos já, acredito que esteja chegando em 2.000 vídeos e pouca assistência, poucas pessoas assistindo. Por quê?
E por que eu mantenho, continuo essa luta, essa traquitana toda em manter vídeos funcionando, agora a live também? Por que eu mantenho isso com tão pouca audiência, com tão poucas pessoas assistindo, com tão pouca monetização, tão pouco tudo? Às vezes eu penso em parar, penso em desistir, mas surge um comentário, outro comentário, dando um alento, dando uma revigorada, me revigorando. Então eu volto a produzir mais ainda, volto a querer fazer algo novo. Esse projeto, por exemplo, fazer algo novo, me empenhar. Quanto a pouca audiência, eu tenho. Não vou poder entrar em muitos detalhes no momento, mas eu tenho intuição de que há um tempo para esta marcha lenta acabar. Eu digo, um avião que está rolando na pista ainda e uma hora vai decolar. É o canal Alquimística. Eu não tenho muita audiência assim, mas eu produzo muito. Isso aqui tudo escrito por mim, vídeos, muita coisa. Por quê? Porque eu acredito. Só eu acredito, talvez, mas eu acredito muito que isto vai mudar. Uma hora, no devido momento, com devidos acontecimentos, isto vai mudar. De momento, eu digo o seguinte para vocês: puderem me ajudar, agora eu vou dar um chorinho, vou dar uma choradinha, se puderem me ajudar, às vezes muito mais do que sendo membro, é compartilhando esses vídeos com pessoas que vocês sentem precise de alguma coisa que eu estou dizendo. Pessoas que compartilhar com pessoas, mostrar, curtir, tudo isso. Eu acho isso muito bom e é isso que realmente acaba levando um canal para frente. E eu digo, muitas vezes falo, eu preciso de uma pessoa, e vai aparecer essa pessoa ainda, eu sei, uma pessoa só que visite este canal e ache interessante e tenha condições de espalhar essa novidade. Exatamente, espalhar essa novidade. Eu acredito dessa maneira. Acredito que seja assim. Acredito que acontecerá assim, porque, como eu disse, no passado, põe aí uns bons 30 anos, me foi dito isto, que tudo, questão de ser persistente, teimoso é a palavra negativa, eu digo persistente, não desanimar. E eu não desanimo, passo por muitas situações, mas não desanimo. Acho que todas as pessoas deveriam fazer isto, não desanimar, manter cabeça erguida com os tropeços. Tropeçou, cai, levanta, tenha certeza. Você tropeçou, caiu, na hora de levantar você vai olhar por que você tropeçou. E vai seguir o seu caminho, prestando atenção se não vai aparecer outro obstáculo igual àquele mais à frente. Assim que eu gosto de fazer, assim que eu gosto de agir, de trabalhar. Essa experiência, por exemplo, essa experiência de live, uma experiência que eu estava pensando há muito tempo, mas não sabia como fazer, não sabia se eu deveria fazer, receio. Condições financeiras, condições de será que eu consigo? Pois bem, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Tem um plano, uma ideia. Se conhece o campo, se joga, fique à vontade, se atira financeiramente, interiormente, capacidade, se joga mesmo, se tem conhecimento. Agora, se não tem conhecimento, é o que eu faço.
Começo com o mínimo possível. O mínimo de mim, quer dizer, o máximo de mim, mas o mínimo de recursos materiais. Um ator, se não me engano, acho que foi o Will Smith, disse uma coisa até que curiosa, mas altamente, profundamente séria. Disse que quando não temos recursos para produzir algo, no caso dele era a comédia, quando não temos recursos financeiros para produzir algo, é que este algo é de muito melhor qualidade. E é verdade. Não temos dinheiro, financeiramente, materialmente, recursos materiais não são bons, não são a contento, então recorremos aos nossos recursos interiores. Fazemos coisas que nem imaginávamos. Ou seja, quando temos muitos recursos, não nos empenhamos. Vamos fazer por fazer, vai ficar bonito e pronto. Mas quando não temos recursos externos, temos que nos mostrar, temos que colocar o nosso interior para fora. É assim que vejo, assim que eu ajo, e eu acho que se todos fizerem assim, vão ter menos decepções na vida em projetos que desejam levar avante. Assim que eu entendo, assim que eu espero ser entendido até mesmo. Bom, estamos aqui, não sei se tem alguém querendo falar alguma coisa, alguma pergunta, quantas pessoas estão aí curtindo. Depois deixe mais um like aí, aproveita, fale o que acham. Eu gosto de me dedicar a isso, muito, muito mesmo. Vou tentar fazer algo agora. Não sei como ficará. Em geral, fico naquilo. Será que vai dar certo? Acaba ficando bom. Aqui estou pensando, falando. Não sei se vou remediar alguma coisa que errado falarei. Sou sincero no que conto. Sou extremo no que falo. Minhas emoções extravasam tudo aquilo que sinto, tudo aquilo que remeto a pensar. Quem vai gostar? Alguns vão gostar, outros nada vão entender, mas não devem se preocupar. Se forem para entender mais tarde algo complexo que eu diga hoje, ficará aquela sementinha dentro da pessoa, aquele grãozinho de mostarda a florescer no futuro, amanhã, semana, mês, ano seguinte, talvez encarnação seguinte. Eu estou me colocando como um lavrador. Por que não? Todos nós podemos ser lavradores, colocar na mente das pessoas ideias que serão pensadas, serão refletidas num momento de descaso da vida, no momento em que esquecem dos problemas, estão viajando, pensamento além do que pode raciocinar. É pensamento absorto, pensamento sem sentido, mas aquilo aparece, aquela sementinha que sabe Deus quem foi, que colocou em nosso ouvido, falou uma palavra, falou algo interessante, mas se nesse momento eu estou deduzindo algo interessante, baseado em algo que eu acho que eu vi em algum lugar, significa que o meu interior, meu íntimo, precisava de um pequeno empurrãozinho para provocar esse deslanche, essa ocorrência de acontecimentos, de pensamentos de autodescoberta. Muitas vezes fazemos autodescoberta baseada em uma palavra que ouvimos até num comercial sem sentido na TV. Verdadeiramente. Estamos lá, não estamos prestando nem atenção, mas o sujeito lá, informando um shampoo para carro, cita uma palavra que nos desperta algo. Como se fosse um quebra-cabeça que temos aqui dentro e falta uma pecinha. A pecinha é aquela palavra que vem no momento certo e nos acorda. Continuamos nem a ouvir o tal comercial, mas nossa cabeça começa a trabalhar, começa a manipular informações que já estavam dentro da gente, mas totalmente sem sentido, sem porquê, sem razão
de rolar, e aquela palavrinha jogada ao ar, seja lá da onde veio, se torna esta peça que faltava. E tudo se desenrola, nos descobrimos em algo que não imaginávamos poder, nos descobrimos em algo que não imaginávamos conseguir deduzir. Nos tornamos pequenos gênios nesse momento, deduzindo coisas que nem passava pela cabeça da gente, deduzindo coisas que nem imaginávamos conseguir elaborar. Essa é a genialidade do nosso interior, genialidade da nossa essência, o Cristo interior. Tudo dentro da gente, todos os ensinamentos dentro da gente, todas as sabedorias dentro da gente. E tudo tem o seu momento de acontecer. Desde que nascemos até partir, tudo tem o seu momento de acontecer. Nada pode ser antes e nada pode ser depois. Tudo tem o seu acontecimento correto, porque se for antes, será maduro, será verde ainda a ideia a ser elaborada. Se for depois, talvez o momento já tenha passado, não dê para aproveitar como deveria. Então, vivemos dessa maneira, temos que prestar atenção, não deixar a mente aberta o tempo todo, e coisas que venham de leve empurrão vai nos acordar, vai nos trazer sensações, quem sabe uma complexa compreensão, uma verdade sem sentido, que depois se tornará palpável aos nossos sentidos, à nossa maneira de ver, à nossa maneira de querer crescer, querer produzir. Assim que penso, assim que acho, todos deveriam fazer. Ouvir o seu íntimo de vez em quando. Com o tempo, ouvir o seu íntimo sempre. E tenha certeza, esse íntimo sempre tem algo a falar, sempre tem algo bom a dizer. É exatamente isso. Falei algo interessante? Totalmente improviso. Eu gosto de repente, deslanchar muitas palavras que eu nem raciocino. Às vezes chega a ser muito gratificante mesmo. Me torno... Às vezes não estou me sentindo bem. Vamos lá, mais uma coisa para vocês, mais uma fórmula. Não estou me sentindo bem. Motivos, a pessoa quando é um pouco sensível a energias, recebe um lugar ruim, pesado, uma sensação desagradável, recebe, não se sente bem. Então acabo muitas vezes me entregando a algumas brincadeiras interiores. E depois dessas tais brincadeiras, essa por exemplo que eu acabei de fazer, depois desta tal, volto a raciocinar. Como se eu não estivesse raciocinando. Não, eu não estava raciocinando. Quando eu falei esse 2, 3 minutos aí, eu não estava raciocinando mesmo. Eu estava falando o que me vinha, pouquíssimas coisas eu pensava. E isto quer dizer que eu estou expondo minha essência, meu íntimo, meu interior, e tentem fazer isso de vez em quando, colocar para fora o que passa pela sua cabeça, mesmo que seja bobagem. Porque acontece assim, estamos falando, colocando para fora palavras e mais palavras, expressões e tudo mais, sem sentido à nossa razão. Mas a nossa razão tem uma maneira diferente de raciocinar do que o nosso interior. Então é o nosso interior que está expondo, raciocinando, colocando para fora. Depois que paramos, cansamos, aí vamos pensar um pouco sobre o que fizemos, o que aconteceu, o que falamos, um monte de bobagem. Falamos um monte de bobagem, mas às vezes na bobagem, nas coisas tolas, tem coisas sensíveis, coisas sérias, coisas interessantes a serem repensadas. Vamos pensar um pouquinho no que foi que eu falei. Falei alguma bobagem?
de primeira, na nossa maneira razão de ser, falamos só bobagem. Na nossa maneira razão de ser, mas temos que abandonar o nosso modo razão de ser de vez em quando e usar um pouco de intuição, um pouco do íntimo, porque é daí que vem tudo o que é realmente importante neste plano. Intuição, aprendizado interior, as verdades que sabemos, mas nem damos conta de que sabemos. Curioso isso. Estou passando algumas fórmulas que eu uso, muito interessante isso, muito bom para mim. Às vezes estou sozinho, eu trabalho sozinho, então não tenho, às vezes, hora inteira para conversar comigo mesmo. Sim, conversar comigo mesmo. Muitas vezes vem muita informação sem cabimento, mas elas vão aos poucos encaixando umas nas outras, encaixando no meu dia a dia. Mais uma coisa que eu falei para vocês, mais uma coisa interessante que eu disse a vocês. Pois bem, estamos para terminar mais uma live, não sei do agrado como foi, curtam aí depois. Esse eu falei de um vídeo aí de 1º de janeiro, depois de pronto eu vou colocar aqui embaixo o link desse vídeo para vocês verem melhor o que eu falei no dia 1º de janeiro e está acontecendo. Os hospitais estão abarrotados de doentes. O coronavírus parece que está cada vez mais incontrolável, apesar das vacinas que está ajudando, isso parece que está cada vez mais incontrolável, ou seja, vacinas. Brasil é 200 milhões de habitantes, hoje está em 3% dos vacinados. E o mundo, quantos trilhões são? É todo mundo vacinado, não pode ficar um de fora. São 2 vezes esses trilhões de habitantes. E eu acredito seriamente que quem vai resolver isto vai ser as nossas defesas individuais, anticorpos. Linfócitos, se não me engano, é a segunda defesa maior do corpo. Quem vai resolver somos nós mesmos, porque nós vamos nos curar. E teremos essas vacinas para acordar, que é exatamente isso, para acordar as nossas defesas, para que essas defesas nossas possam garantir a nossa vitória, nossa sobrevivência. Isso, tanto acredito nisso que pessoas até com mais de 100 anos sobreviveram e jovens de menos de 20, 30 morreram. Somos nós que vamos curar o nosso corpo e não o remédio. O remédio vai nos ajudar, vai facilitar, vai nos dar subsídios para sobreviver. Eu vou me despedir agora, eu acho que já conversamos bastante coisa. Como eu disse, curtam essa live, comentem, digam o que acharam da live, mandem perguntas para playlist Pergunte ao Mago. Já estou com mais de 100 vídeos do Pergunte ao Mago, cerca de 20 minutos ou mais cada um. Muitas perguntas interessantes, muita coisa esclarecedora, até mesmo para mim, muita coisa boa. Então curtam, sejam membros, compartilhem o máximo possível. Isto não custa nada para ninguém, mas ajuda muito a nós, ajuda muito a gente a melhorar em comentários, melhorar em assistência, pessoas que vão querer, pessoas que precisam ouvir alguma coisa, que é muita gente comenta, agradecendo o que foi dito, agradecendo, não tinha ideia, tinha receio, assisti um vídeo, por algum motivo esse vídeo caiu na frente da pessoa e
se sentiu muito bem, gostou, agradeceu, se tornou acompanhando, se tornou membro, acompanhando nossos trabalhos, tá? Obrigado por tudo. Tem livros ainda, ó. Tudo isso aqui, tenho 25 desses livros na Amazon para vocês comprarem a preço, a maioria abaixo de R$10. Sim, olha isso aqui, livros abaixo de R$10 lá, ou podem ler o livro todo lá, sem comprar. Vai lá e visita, vê como é que funciona, vocês vão gostar, pessoas já compraram, já aproveitaram. Tá bem? Fico por aqui, agradeço a vocês e vamos lá, vamos tentar melhorar esse mundo, tentar melhorar a gente em relação aos problemas que temos. Porque se conseguirmos lidar com os nossos problemas, dificuldades, principalmente emocionais, tudo na nossa vida melhora. E se tudo na nossa vida melhora, tudo no mundo. Sim, se todos os habitantes desse planeta melhorarem a sua maneira de ser, seu comportamento, sua saúde melhora, seu comportamento, sua maneira de ser, e aí o mundo acaba sendo beneficiado. De qualquer maneira, se o mundo não for totalmente beneficiado, beneficie o seu mundo pessoal, o seu mundo particular, o seu eu interior, seu universo interior. Seja mais dono de si, sim, e se sentirá muito melhor, se sentirá mais completo. Obrigado por tudo. Vou encerrando esse vídeo aqui novamente. Obrigado. Namastê.